Mas sem a menor sombra de dúvidas, o nosso grande autor do romantismo em prosa no Brasil foi esse cara aí, o José de Alencar. José de Alencar, que nasceu no Ceará em 1829, no final, né, do primeiro reinado, e de lá saiu aos 10 anos vindo para a corte, vindo para o Rio de Janeiro. Conclui seus estudos secundários, ou seja, o que seria hoje o ensino médio, transferindo-se para São Paulo, onde cursa a faculdade de Direito. Volta ao Rio de Janeiro, entra em contato com a intelectualidade literária, nomes como o Machado de Assis, como Manuel Antônio de Almeida, a Moreninha, e estreia como escritor no Correio Mercantil aos 25 anos. É imaginoso, empenhado na construção de uma literatura brasileira diferente da europeia. O José de Alencar é considerado aí o grande autor por ter uma obra muito fértil, muito abrangente, e que começa a dar marcas, aí sim, de uma literatura efetivamente brasileira, né? Traços dessa literatura nacional. Talvez a grande diferença entre o Joaquim Manuel de Macedo e o José de Alencar é que este último ele tem uma consciência de uma tentativa de inovação. O Joaquim Manuel de Macedo estava satisfeito em reconstruir no Brasil o que se encontrava na Europa. Então, a gente tem aí um autor que tem uma espécie de plano de construção dessa literatura. Tanto que ele estuda, ele faz análises, ele observa o que está ao seu redor, ele colhe detalhes da sociedade brasileira para ele conseguir colocar nos seus romances aí. Ele vai ser famoso pelas suas heroínas, né? São os tipos de mulher que ele vai colocar nos seus romances, e também por tratar da história do Brasil e enfatizar o indianismo como marca de nacionalidade. Então, o José de Alencar é considerado o consolidador da prosa nacional, sendo o nosso primeiro grande romancista. Sua obra, composta de 21 romances, é o retrato de sua postura ideológica, grande proprietário rural, conservador, monarquista e escravocrata. Revela suas posições políticas por meio de um exagerado nacionalismo. No entanto, essa construção ela pode parecer um pouco radical, de chamá-lo de escravocrata ou conservador demais, né? A gente sabe que ele era, sim, monarquista. Mas, para o século XIX, as concepções de ser progressista ou ser conservador eram um pouquinho diferentes, né? Hoje, talvez o grande progressista do século XIX fosse hoje considerado conservador. A gente tem de entender que o mundo mudou muito. Então, há uma discussão acerca do José de Alencar ter sido contra algumas leis, como a lei do ventre livre, por exemplo, que afrouxavam a escravidão no Brasil, não por um pensamento escravocrata, mas porque ele estava vendo além. Ele entendia que simplesmente liberar os escravos sem uma política de ingresso social não seria o suficiente. Então, há essa leitura também aí que se faz do autor de que ele só estava entendendo um problema que se mostrou verdadeiro, né? Não adianta acabar com a escravidão se não houver uma política real de reparação e de inserção social desses indivíduos. No entanto, nos seus romances, como normalmente trabalham uma descrição daquela sociedade, vocês vão ver aí uma realidade, de fato, escravocrata. Por uma razão didática, a gente pode separar a obra aí do Alencar em alguns grupos, né? Você tem uma organização desses 21 romances em grupos que têm relação com a sua temática. Vamos olhar cada um deles aí rapidinho. Inicialmente, nós temos aí os romances indianistas, né? Em suas obras classificadas como indianistas, o Guarani, Iracema e o Birajara, o escritor cearense recria o mito do bom selvagem de Rousseau em Nosso Indígena. Defensor da associação entre o nativo e o europeu colonizador, observa nesse casamento inúmeras vantagens para ambos os povos, enquanto aquele oferece a natureza virgem, este lhe dá em troca a cultura. O produto dessa amálgama seria o Brasil independente. Vejam bem, então aqui o índio ele é o símbolo nacional porque ele vai juntar esses elementos nativistas, né, que o Rousseau chama lá de bom selvagem, né, que é aquele que vive na floresta, que vive em plena harmonia com a natureza, uma visão romântica, não à toa, do indígena, da população originária, mas na sua mescla com o europeu
colonizador, né? Que traria essa civilização e essa cultura. Daí nós teríamos o genuíno brasileiro, esse que o Alencar reconhece como símbolo do nacionalismo. Logo em seguida, a gente tem aí o romance urbano, né? Talvez aí o grupo de romances que mais fez sucesso do José de Alencar. Muitas vezes escritos de acordo com o padrão dos folhetins, lembrando aí o romance de folhetim, né, no cantinho do jornal. Os romances urbanos de Alencar narram a vida da alta sociedade do Segundo Império e suas intrigas amorosas. Fazem referências a logradouros e espaços de convívio, né, as ruas e os locais que quem vive na cidade conhece, retratando de maneira fidedigna os espaços físicos do período. Suas grandes protagonistas são mulheres, as heroínas, que eu já falei anteriormente. Fato que se verifica já nos títulos de alguns de seus livros e que o diferencia de diversos outros autores do período, principalmente pela abordagem profunda, ou melhor, aprofundada, do conflito psicológico das personagens femininas. Sempre bom lembrar que o romance de folhetim permitia certa interação com o público. Então, as heroínas não são à toa. Você tinha aí o grande público do folhetim carioca, as senhoras, as mulheres. Portanto, usar essas mulheres como heroínas não soa tão estranho, visto a realidade que Alencar encontrava no século XIX. Então, nós temos aí a Lúcia de Lucila, a Aurélia de A Senhora, como as grandes marcas dessas mulheres de força que eram exemplares de alguma forma para a sociedade. Logo em seguida, a gente tem aí o romance histórico. Esse aqui tem grande papel de documentação, porque o Alencar vai trazer episódios históricos para o seio da sua ficção, para o seio da sua narrativa. Neste, Alencar pretendia solidificar as construções do passado nacional. As narrativas são voltadas ao período colonial, à exploração do ouro e aos movimentos de entradas e bandeiras. São romances históricos do autor, as publicações As Minas de Prata e A Guerra dos Mascates. Todos esses você encontra episódios que foram importantes para a construção do Brasil. Então, mais uma vez aí, expressando o interesse do autor em, de fato, construir essa literatura nacional. Por fim, nós temos os romances regionalistas. São esses romances que vão tratar de outras regiões do país que não a capital, que não o Rio de Janeiro. O romance regionalista... os romances abordam os costumes típicos de cada região brasileira, intentando dar um panorama da cultura nacional com base em suas particularidades. São ambientados no meio rural e trazem elementos folclóricos, características geográficas e influências econômicas. José de Alencar foi acusado algumas vezes de escritor de escritório, né? Permitindo aí o trocadilho, porque ele não conhecia necessariamente essas regiões do Brasil, o que faz com que o regionalismo do Alencar seja um regionalismo um tanto quanto superficial e pitoresco, né? Com análises mais superficiais das regiões do que necessariamente um estudo mais profundo. Então, fica aí essa dica para a literatura regionalista do Alencar, o que não faz com que seja menos valorosas, porque a complexa rede de intrigas que ele constrói na sua narrativa são sensacionais, são ótimas e agradam aí a qualquer leitor. É importante também lembrar que o regionalismo, por muito tempo, vai ser uma das grandes características da literatura brasileira. Nós vamos ter levas de regionalismo em diversos movimentos literários, o que vai mostrar quanto isso é importante para a formação da literatura efetivamente brasileira. Então, a gente não deve desdenhar aí o regionalismo inicial proposto pelo José de Alencar. Beleza? A gente fica por aqui, galera. A gente vai, em outra videoaula, trabalhar melhor esses romances do Alencar, porque são muito importantes para o nosso romantismo, mas o panorama geral foi esse que a gente deu aí. Beleza, galera? Continue comigo. A gente se vê numa próxima videoaula. Um grande beijo, até lá!